como continuar sendo casal mesmo após o nascimento de seus filhos. Vamos falar sobre isso? Olá, eu sou Maria Aparecida Penso, sou psicóloga, terapeuta de casais e família e trabalho na ST1. Essa pergunta é uma pergunta que todos os casais que têm filhos se fazem. Como após o nascimento da criança nós vamos conseguir manter a nossa conjugalidade? Isso é um tema que traz muitos jovens casais para os consultórios de psicologia, porque não é uma tarefa fácil, no sentido de que a criança, quando nasce, ela ocupa tudo, ela quer todos os espaços, todo o tempo. E se o casal não tomar cuidado, ele é absorvido pelas atividades com a criança e não consegue ter nenhum momento de privacidade. E é muito importante, até para o desenvolvimento da criança, que o casal consiga preservar algum espaço, a gente chama de o espaço psicossocial do casal. Ou seja, que ele consiga preservar zonas de interesse que sejam só deles, lugar que seja só deles, programas que sejam só deles. Né? A gente sabe que no início isso é muito difícil, mas passada aquela fase inicial, meio caótica, de adaptação, 40 dias, um mês, 2 meses, é muito importante que o casal gradativamente comece a retomar as suas atividades enquanto casal. Isso, e aí assim, quando a gente casa, a gente tem que construir um espaço para ter a individualidade e a conjugalidade. Sim. Depois que o filho nasce, a gente tem que ter o espaço da individualidade, da conjugalidade e da parentalidade. Então, assim, é um acúmulo de papéis, né? O nascimento do neném promove todo mundo na família. Então, o casal vira um casal parental, a mãe e o pai viram avós, os irmãos viram tios e assim sucessivamente. Então, é um negocinho desse tamanhozinho assim que nasce, que ocupa essa família e especialmente o casal, óbvio, de uma maneira que a gente precisa se planejar para dar conta disso. E aí o que a gente faz? Então, Denise, só retomando um pouquinho, a gente chama isso de um avanço no ciclo de vida, né? O ciclo de vida inteiro vai avançar quando o bebê chega. E o que a gente faz? O que a gente faz, o casal, né? O que o casal precisa fazer? Ele precisa ter muita clareza de que a criança tem que ser cuidada, tem que ter muitos cuidados com essa criança, mas que eles vão ter que conseguir, nas 24 horas do dia, algum momento, 10 minutos, 15 minutos, para poder estarem juntos. Às vezes eu até dou como tarefa para os casais, quando eu atendo, que eles tirem assim 10 minutos para se olharem. Porque às vezes o bebê, eles estão tão envolvidos com o bebê que eles não têm tempo nem de se olhar, eles nem se olham mais. Imagina conversar, fazer sexo, isso fica como se nem fosse possível. Então, até se olhar, o casal precisa achar, dentro dessas 24 horas, um pequeno tempo que seja um tempo deles, só deles. Em termos de qualidade deles, em termos de qualidade deles. Nesse sentido, eu também uso muita metáfora de que o quarto do casal tem que ter uma chave. O que eu quero dizer com isso? Né? Eu digo, olha, o quarto do casal é um lugar onde vocês precisam ter uma intimidade que ninguém compartilha. Filho não compartilha, família extensa não compartilha, ninguém compartilha. E é claro que a criança resiste no início, Denise, mas a criança aceita muito bem, a criança ela tem uma plasticidade que é muito fácil, ela vai entender. Se os pais conseguem fazer isso, eles vão criando zonas dentro da família de conforto, tanto para a criança quanto para eles. Exato, e o casal também precisa dar conta dessa flexibilidade, né? De não ser rígido no sentido de antes era assim, então agora vai ter que ser assim. O bebê nasce e a vida toda é reconstruída, inclusive a vida emocional da família, do casal, né? Então, é ser flexível, fazer acordos, esse exercício de se olhar durante um tempo, né, os 10 minutos ali que o casal separa, o exercício de dizer um para o outro no fim do dia 3 emoções que foram mais presentes ao longo do dia, né? Pode ser que todo dia seja a mesma, sabe? Seja assim, cansaço, sono, indisposição, pode ser, não tem problema. Mas essa fase passa, essa fase inicial passa, e se o casal der conta de se organizar-se como família, e agora, né, com esse novo integrante, as coisas dão certo. É só ter um pouquinho de calma que nesse começo é mais difícil mesmo. Isso que você falou de flexibilidade é muito importante, né, Denise? É claro que se a criança está doente, a criança naquele dia está enjoadinha, vai necessitar de um tempo maior com ela, mas um dia que ela está bem, ela pode ficar sozinha no quarto dela. Né? Assim, eu até entendo e penso, né, que em termos de desenvolvimento infantil, esse também é um aprendizado para a criança. A criança precisa aprender a estar sozinha.
se ela está o tempo todo com os pais, ela também não vai adquirir a segurança de que ela é capaz de estar sozinha com ela mesma. Então, assim, a flexibilidade é fundamental. E a flexibilidade no sentido também de criar uma relação entre os parceiros, que é uma relação de cooperação e não de competição. Sim. Quem cuida mais, quem cuida menos, não tem que se pensar nisso. Quem se sacrifica mais, quem se sacrifica menos. Não, a criança não chega, quando ela chega, ela não pode criar uma relação de competição. É uma relação de cooperação. Esse par parental que vai ter que cooperar para que essa criança se desenvolva. Exatamente, no trabalho de equipe. Um trabalho de equipe. Agora, não esqueçam disso. É muito importante que o casal tenha essa flexibilidade no sentido de entender o momento que a criança está vivendo, o que está acontecendo naquele dia, tomou vacina, está mais enjoadinha, tá? Vai precisar dormir, talvez até na cama do casal naquele dia específico, mas que a criança, desde pequenininha, ela tenha o espaço dela. Ela saiba que ela tem o quarto dela, ou a cama dela, algum lugar que seja dela. Porque isso também, de algum modo, em termos psíquicos dentro da família, autoriza que os pais também tenham o seu espaço. E vice-versa, né? Quando os pais têm esse espaço, eles também autorizam a que a criança tenha o seu espaço. É isso. Repito que não é fácil. Não é fácil, não tem receita, não é fácil a gente estar aqui fazendo essa provocação. E nos próximos vídeos a gente vai falar um pouquinho mais sobre essa formação inicial aqui da família. É isso, bora pensar sobre isso. Vamos pensar.